nossa mesa a vice-presidente do Centro Espírita André Luiz, aqui em Livramento, Elisete Aparecida de Souza. Dona Jocelina Ribeiro, representando o Movimento Espírita de Livramento. Nilma Vasconcelos, representando o Centro Espírita Alberto Ramos de Rio de Contas. Noélia Cordeiro, presidente do Conselho Regional 12. Marcondes Dante, palestrante da noite. E para a apresentação musical da noite, convidamos mais uma vez os jovens Alice e Laura. Agradecemos aos colaboradores para a realização deste evento. Pedimos a todos os portadores de aparelho celular para que desliguem os mesmos. O pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo, e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem,
a cada um será dado segundo suas próprias obras. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Marcondes Dante, designer gráfico, palestrante espírita, coordenador de grupo de estudo e diretor do Centro Espírita Viveiro de Luz em Brumado, falará esta noite sobre Espiritismo e Mediunidade. Com vocês, para nós, melhor dizendo, Marcondes Dante. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar em mais esta oportunidade de reflexão. O evangelista João tem a oportunidade de deixar grafado em seu evangelho que naqueles dias, faltando aproximadamente algumas horas para que o Mestre Jesus fosse entregue aos soldados romanos, eis que ele se reuniu com os seus apóstolos. Os apóstolos estavam algo acabrunhados, apresentavam o semblante visivelmente tristes. Parece que estavam adivinhando que o Mestre Jesus iria deixá-los órfãos. Naqueles momentos, eles interrogaram ao Mestre: Mestre, tu nos deixarás órfãos? O que Jesus teria respondido: se me amardes, observai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. Este Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos fará relembrar tudo aquilo quanto eu tenho dito, e falará de coisas que agora não podeis compreender. Naquele momento, Jesus lança as balizas para um futuro, a proposta da doutrina espírita. Mas em que futuro essa doutrina iria aparecer sobre a face da terra? Em que momento ela iria fincar as suas bases e trazer de volta o pensamento de Jesus? Depois que Jesus retornou à pátria espiritual, aproximadamente depois do ano 300, após a sua consumação no Calvário, iremos perceber, conforme registra a história, que o pensamento do Mestre estava de pouco a pouco sendo escondido pelo dogmatismo da Igreja. Em que momento Jesus iria pedir ao Pai para reviver estes ensinamentos que seriam esquecidos? Será que o momento era no período da Idade Média, onde as cruzes, em nome do Mestre, entravam por casa dentro, levando o que tinham em nome de Jesus? Qual era o momento ideal para que o Mestre pudesse pedir a Deus para trazer de volta a sua mensagem? Durante aproximadamente
1000 anos, a história iria registrar a Idade Média. O povo houvera se esquecido do Mestre Jesus, até que, com o amadurecimento da civilização, a lei do progresso inexorável não pede permissão para adentrar a qualquer lugar, chega de fato na humanidade. O século era o século XVII, século XVIII, século XIX. Alguns de nós devemos nos lembrar que estes séculos marcaram a história da civilização no mundo, pois eles foram responsáveis pelo progresso da ciência, da arte, do pensamento filosófico, também da religião. O século das luzes, os iluministas, agora estavam trabalhando para que a população se desvinculasse das amarras clericais e pudesse desta forma caminhar com a razão. Nós iremos observar nestes séculos o aparecimento da química, da fisiologia, da biologia, da astronomia, da educação. Ciências estas que iriam contribuir poderosamente para a confirmação de uma ideia que logo mais iria nascer no seio da sociedade francesa. Naquele 3 de outubro do ano de 1804, nasce na cidade de Lyon, na França, uma criança que iria escrever o seu pseudônimo na história da civilização mundial. Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho de juristas, os seus pais eram católicos, teve uma educação rígida, disciplinar. Aos 10 anos, ele então é mandado para Yverdun, na Suíça, para dar continuidade aos seus estudos. Lá, ele entrava em contato com o grande mestre e educador Johann-Henri Pestalozzi. Aure desse grande mestre os conhecimentos necessários construirão-lhe homem de bom senso, possuidor de uma arte intelectiva vantajosa. Saiu de Verdun, na Suíça, depois de ali ter permanecido por aproximadamente 7 anos, retornando à França. Lá, ele dedica-se aos estudos. Agora era um grande professor, um grande pedagogo. Mas então, nós observamos que Hippolyte Léon Denisard Rivail, estando na França, depois de retornado de Verdun por 30 anos, tem numa bela tarde de dezembro a oportunidade de conversar com um amigo seu, o senhor Fourtier,
O senhor Fortier o convidou para assistir algumas sessões de magnetismo na casa da senhora ou do senhor Roger. Ele, uma semana depois, aquecendo ao convite, estava na residência. E lá eles passaram a conversar sobre algo que estava movimentando a sociedade parisiense, algo revolucionário. Não apenas a sociedade parisiense, mas, como toda a América do Norte, a Europa. As mesas que dançavam sozinhas, as mesas que pulavam, que davam pancadas no solo e que com isso respondiam às interrogações daqueles que estavam assistindo. Ele então interrogou a Hippolyte sobre as causas daquele fenômeno. Como era possível uma mesa sem nenhum contato humano passar a levantar-se, a dar pancadas e a responder às perguntas? E o senhor Fortier convidou Hippolyte Lyon para assistir a um desses fenômenos, a uma dessas apresentações na casa da senhora Plenay-Maison. Hippolyte era um homem muito racional e ele se negou a assistir este fenômeno, respondendo ao senhor Fortier: no dia em que você me provar que uma mesa que não tem cérebro, que não tem nervos, falar, aí eu vou assistir. Caso contrário, isso se trata de sonhos para fazer dormir. Algumas semanas depois, em 6 de janeiro do ano de 1855, um outro amigo seu, o senhor Carlotti, que era um homem austero, também racional, encontrando naquela manhã com Rivail, fala-lhe das mesas que saltitavam e que davam respostas. Mas ora, vejam, o senhor Fortier já houvera me falado sobre estas mesas, agora você. O que o senhor Carlotti respondeu: mas dizem que são as almas, os defuntos, que estão movimentando as mesas. Rivail é tomado de uma certa curiosidade, porque até então não haviam falado para ele sobre a existência de almas ou de defuntos movimentando as mesas. Depois de algum tempo, ele foi assistir a uma sessão na casa, em um salão de festas que acontecia na casa da senhora Plenay-Maison. Chegando lá, ele senta-se em uma poltrona e percebe que ao redor de uma pequena mesa pé de galo, daquelas mesinhas redondas com 3 pés e uma haste, estavam sentados moçoilas. E ele ficou observando que estas moças pousavam levemente as mãos por sobre a mesa. E no momento em que se realizava a mesa, como que por encanto,
começou a trepitar, a movimentar-se. Alguém se encontrava a certa distância, com um alfabeto nas mãos, em papel, e a mesa então começava a, através de pancadas, representando os alfabetos ou alfabeto. Uma pancada era a letra A, 2 pancadas representava a letra B, 3 pancadas a letra C. Então, quando o espírito, ou melhor, quando a mesa dava uma pancada, a pessoa que estava observando do lado chegava à conclusão que ele estava se referindo à letra A. E desta forma, a mesa respondia às perguntas, frases, trechos, dissertações de longas páginas sobre as mais diferentes questões, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista biológico, da física, da química, da astronomia. E as respostas eram fora do alcance intelectivo daquelas moças que estavam ali. O jovem Hipólite, que agora não era tão jovem assim, contava 51 anos, achou aquilo interessantíssimo. E mentalmente ele fez uma pergunta, como se uma mesa começasse a movimentar aqui, neste salão. Não é que vai acontecer, gente. Mas, se fosse o caso, e a gente de cá ou de lá ficasse perguntando, como é possível uma mesa? Gente, mas mesa não tem cérebro? Mesa não tem nervo? Como é que ela consegue movimentar-se e responder? Isso ele fez. De repente, a mesa, sem nenhum tipo de pergunta pré-estabelecida, começa a bater. E o rapaz do lado começa a escrever. Depois de concluída, ele lê a resposta. Não é a mesa que fala, são as almas dos homens que viveram sobre a terra. Isso mentalmente. Rivail sai dali entusiasmado, porque enxergou naquelas primeiras experiências quiçá a resposta para os grandes enigmas, as grandes interrogações da humanidade. De onde nós viemos? Por que nós estamos na Terra? E para onde nós vamos? Até hoje, filósofos, cientistas vêm tentando obter respostas a estas magnas questões. A partir deste momento, Hipólite Léon Denis Rivail começa um longo e laborioso estudo sobre estas manifestações, sobre estas almas que retornavam do túmulo, quebrando as lápides que se encontravam agora vazias, para ter conosco criaturas humanas que estamos sobre a terra. Entregaram amigos seus conhecidos que há 5 anos já estavam estudando estes fenômenos. 50 cadernos de anotações sobre perguntas e respostas
que se deram e responderam, e obtiveram resposta dos Espíritos. Hipólite era um pedagogo, e não era difícil para ele montar aquelas perguntas e aquelas respostas por categoria, e assim ele aqueceu ao convite. Depois disso, ele começou a se reunir na casa do Sr. Roger, e mais tarde ele soube que ele era um escolhido de Jesus para fundar uma nova ordem de coisas sobre a humanidade. Era necessário que a humanidade recebesse de volta Jesus. Mas então vamos voltar ao Mestre. O que Jesus dissera aos seus apóstolos quando estes os interrogaram a respeito se ele o deixaria órfãos? Se vós me amardes, observai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco eternamente. Este Espírito de verdade irá relembrar tudo quanto eu vos tenho dito. A gente só se lembra de algo que esqueceu. E dizer coisas novas que agora não podeis compreender. Se nós pegarmos de uma criança de aproximadamente 5 para 6 anos, e ela nos interrogasse acerca: ô tio, quem é Deus? Nós poderemos responder a esta criança conforme os Espíritos responderam a Allan Kardec na primeira questão: quem é Deus? É a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. O que aconteceria se nós respondêssemos a essa criança dessa forma? Naturalmente, que ela não iria entender nada. E assim Jesus concluiu que os apóstolos eram ainda homens rudes, que aquela sociedade não estava preparada para receber conhecimentos novos sobre uma nova ordem de coisas. Mas em que momento eles estariam preparados? Quando a ciência e a tecnologia houvessem estabelecido as suas bases na Terra. Quando o homem fosse capaz de logicar, de pensar, de raciocinar, de tirar conclusões, de estar desamarrado das religiões. E quem poderia nos oferecer esse material? Nada mais, nada menos do que um professor, um educador. Depois que Hipólite Léon Denis Rivaio recebeu a missão de codificar a doutrina espírita, no ano de 1857, na Galeria de Orléans, em Paris, ele lança as bases da doutrina espírita em O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, ele tem a oportunidade de, na introdução do Livro dos Espíritos, no último parágrafo do item 4, de dizer: as cestas e as pranchetas,
As cestas e as pranchetas, para quem não sabe, eram mecanismos utilizados pelos espíritos para escrever. Colocava-se um lápis em uma prancheta com rodinhas e as pessoas que estavam ali pousavam a mão sobre a prancheta ou a cesta e ela movimentava-se sozinha, escrevendo, dando respostas. Agora já não era mais a mesa que dava pancadas no A, no B, no C. Imagine nós aqui perguntarmos a alguém como é o seu nome, o seu sobrenome, aonde você mora. Agora você só pode me dar resposta dando pancadas na mesa. Aí eu peço para o nosso querido Marcos, anotando. E João é o espírito batedor. Então, veja só onde foi que eu me meti. E João é o espírito batedor. E aí João responde: eu me chamo João Neto. Isso à base de pancada. Eu, o E, A, B, C, D, E. Quantas pancadas? 5. Não vamos contar, pelo amor de Deus. Então nós passaríamos a noite e Marcos iria cansando. Veja que era um meio muito cansativo de obter respostas dos espíritos. Então, disseram a Allan Kardec que existia um outro meio mais prático para se obter essas respostas, através dessas cestinhas de vime, as pranchetazinhas. Então colocava-se este lápis e a mesa com uma rodinha dava as respostas. Veja que evolução, gente. Nossa. Bem, até que Allan Kardec descobre que, já que se poderia colocar o lápis na cesta, na prancheta, por que então não se pode colocar o lápis na mão da pessoa e essa escrever? Foi o que ele descobriu. Pronto, depois que o lápis ficou na mão, aí que a coisa desandou. Mas, voltando, no último parágrafo, na introdução do item 4, Kardec, ele diz que as pranchetas e as cestas só poderão ser postas em movimento sob a força da presença de pessoas especiais, de certas pessoas dotadas de uma faculdade especial, a que nós designamos sob o nome de médiuns, que são os meios ou os intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder são de ordem física ou imoral, ainda imperfeitamente conhecidos. O que nos chama a atenção é a conclusão: ainda imperfeitamente conhecidos. Os fenômenos ditos espirituais estão na história da humanidade. Se nós formos compulsar desde o homem de Neandertal, o homem das cavernas, as grandes civilizações do passado, a China, a Índia, a Grécia, a Roma, o Egito, todas elas foram palcos de manifestações dos espíritos. Se falarmos de Jesus, é a mesma coisa, como nós já sabemos. Os espíritos se manifestavam em todos os cantos e recantos. Na Palestina, onde Jesus transitou, em Jerusalém,
na Galileia, em Cafarnaum, no Tiberíades e outras cidades, os Espíritos se manifestavam no Tabor, na Transfiguração, onde ele tem a oportunidade de conversar com dois seres, um que já havia morrido há quase 4.000 anos, Moisés, e outro que havia desencarnado há 700 anos, Elias. Então percebemos que os Espíritos se comunicavam desde todas as épocas, mas nós desconhecemos até aquele momento, conforme retrata Allan Kardec, os mecanismos que os Espíritos utilizam para se manifestar. Então, é a partir daí que Allan Kardec passa a estudar o mecanismo da mediunidade. Ou seja, para que aquelas mesas se movimentassem e dassem respostas, era preciso alguma coisa. Para que as pranchetas pudessem se movimentar dando respostas, era preciso alguma coisa. Que coisa era preciso? Uma energia especial. E quem possuía essa energia especial? Determinadas pessoas, a que Allan Kardec deu o nome de médiuns, meios ou intermediários dos Espíritos com os homens aqui. Mas a faculdade, a maneira como eles se utilizavam dos médiuns, era desconhecido. E é aí que a doutrina espírita, que não é dona da mediunidade, vem trazer uma nova roupagem para a mediunidade. Esta roupagem se chama estudo. Estudar o mecanismo da mediunidade. De que forma os Espíritos se utilizam desses meios, desses médiuns? Como isso se dá? Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, nós perceberemos que este livro base está dividido em 4 partes. Na segunda parte, Kardec trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, onde ele subdivide em 11 capítulos, onde ele fala da natureza dos espíritos, da comunicabilidade com o mundo corporal, onde ele trata dos desdobramentos, dos sonhos. O que acontece quando uma pessoa morre? O que acontece quando uma pessoa volta à Terra, no fenômeno que nós conhecemos como sendo reencarnação? E tudo isso ele trabalha em cima destes capítulos na segunda parte de O Livro dos Espíritos. E é nesta segunda parte que ele vai lançar, em janeiro do ano de 1861, o Livro dos Médiuns. Vamos fazer uma reflexão em torno desta comunicabilidade dos Espíritos com os homens aqui na Terra. E nós então chegamos à conclusão: mas só quem tem este poder é que pode entrar em relação com os Espíritos. Graças a Deus eu não sou médium. Eu conheço uma amiga que fala que a mediunidade nela parece que trancaram a porta e jogaram a chave por debaixo. Ela não sente nada, ela não vê nada. Conheço um amigo
que me relatou que não vai ao centro espírita à noite nem que pague. E é espírita de carteirinha. Só falta colocar o colchão e dormir em casa, na casa espírita. Mas somente é médium aquele que vê os espíritos, aquele que ouve os espíritos. Esta faculdade, conforme Allan Kardec, é inerente ao homem, não constitui, portanto, privilégio. O que é médium? Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos pode-se dizer que é médium. Então, mas eu não vejo. Toda pessoa que sente em um grau qualquer. Que grau é esse? Tem pessoas que têm uma audição brilhante. Os ouvidos captam tudo. Mas à medida em que vai, ao longo dos anos, chegando a uma idade que não é mais a segunda e passa agora a terceira, naturalmente que a acuidade auditiva vai diminuindo. A mesma coisa é com a mediunidade. Existem graus de percepções mediúnicas. Tem pessoas que não enxergam tão bem, mas tem outras que já enxergam como águias. A faculdade da inteligência, por exemplo, tem pessoas que não têm a faculdade tão bem educadas, mas tem outras que respondem a tudo. E quando não sabem, inventam, para não ficar por baixo. Então, a faculdade mediúnica, ela procede da mesma forma. Quer dizer que você está dizendo que eu sou médium? Eu não, Kardec. É aí que nós iremos analisar o Livro dos Espíritos na questão 459. Pode anotar. Podem os espíritos, Kardec perguntando, podem os espíritos influenciar em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha só, podem os espíritos influenciar em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem, muito mais do que podeis imaginar. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Meu Deus do céu. Quer dizer que eu posso, nesse momento, estar sendo dirigido por um espírito? Perguntei certa feita a uma senhora cruz credo. Eu agora não vou tomar banho nua. Agora vocês imaginam. Mas como isso? Kardec, na questão 460, veja que esta é de número 459, ó. Na questão 460, Kardec volta a indagar. Veja que isso só pode ser coisa de verdade, de perguntar. Jesus foi fantástico quando escolheu Kardec. E o colocou inventando a Suíça, é claro. Para ele ser um bom professor, tem que estar em contato com um bom mestre. Para codificar uma doutrina eminentemente educadora, só um bom professor. Apesar de que a doutrina é uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, nós sentimos a presença dos espíritos. São eles que dirigem os nossos pensamentos. Um exemplo: nós pegamos o nosso carro e vamos a uma direção qualquer, a bicicleta, a moto.
como diz um amigo, o fuscanela, e vamos a uma direção qualquer. Vamos até um colégio, vamos até a nossa casa, e de repente, no meio do caminho, eu resolvo tomar esta direção ao invés desta habitual, onde todo dia eu faço o percurso. O que os espíritos querem dizer é que essa tomada de decisão, de tomar este caminho ao invés desse, pode ter recebido a influência de um espírito. Na questão 460, voltemos. Vocês pensaram que eu esqueci? A par dos pensamentos que são meus, existem aqueles outros que me podem ser sugeridos? E os espíritos respondem: a vossa alma é um espírito que pensa. E conclui que quando nós estamos pensando sobre um determinado assunto, ocorrem em nossa mente várias sugestões de, naturalmente, espíritos. Então, se todos nós sofremos a influência dos espíritos, e todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é médium, chegamos à grande conclusão de que todos nós somos médiuns. No entanto, esta faculdade pode ser caracterizada naqueles cuja mediunidade se mostra mais patente, mais ostensiva. Aqueles que veem, aqueles que ouvem, aqueles que falam, aqueles que escrevem. Então, Allan Kardec passa, a partir daí, a estudar o fenômeno mediúnico, porque ele considera que não faz sentido nós entrarmos em relação com os espíritos sem possuirmos, para tanto, conhecimento. É necessário conhecermos estes mecanismos para que os espíritos do lado de lá não venham a interferir em nossa vida de maneira negativa. O que ele vai analisar em O Livro dos Médiuns, quando trata do escolho da mediunidade, os problemas da mediunidade, a obsessão. O que é a obsessão? É a ação que o espírito mau exerce sobre uma pessoa. Se nós podemos ser influenciados pelos espíritos, que tipo de espíritos nos acompanham? Aqueles com os quais nós nos afinizamos, aqueles com os quais nós nos damos bem. Se a pessoa gosta de comer muito, comer todo mundo gosta, mas comer muito, do lado de lá também existem espíritos que também gostam de comer muito, porque os espíritos, eles são as almas dos homens que viveram sobre a terra, e não vai ser simplesmente a morte do corpo que irá transformá-los em santos ou em demônios. Um indivíduo que foi muito sensualista aqui na terra, depois que ele desencarna, ele se transforma em santo? Não. Ele continua mantendo os mesmos desejos. A pessoa que fuma, a pessoa que bebe álcool, bebidas alcoólicas, ele entrará. A pessoa que é egoísta, a pessoa que é ciumenta, invejosa, eles atrairão para perto de si espíritos que se afinizam com os seus gostos. Então, a obsessão
é a ação que determinados espíritos maus exercem sobre determinados indivíduos que não têm uma vida mental digna. E como todos nós somos médiuns, captamos as suas influências. Dr. Geraldo Guimarães conta-nos que certa feita uma senhora casada já havia alguns anos, tinham 2 filhos lindos e maravilhosos. Um belo dia ela acordou com algo estranho. Parece que estavam observando-na. Olhava para um canto, olhava, mas não via ninguém. A noite deu às 19, 20, 21 horas e o seu marido não havia chegado do trabalho. E aí ela fica com aquela coisa na cabeça. Ele nunca se atrasou. O que está acontecendo? Um espírito aproximou-se dela. Isso ela que conta. Depois vocês vão ver. Um espírito aproximou-se dela e disse: ele está com outra. Ela nunca havia alimentado ciúmes. Até esse dia, uma ideia veio à sua mente. Veja a coisa, ela não ouviu o espírito falando, veio a ideia: será que ele está com outra? Às 9 horas, ele é acostumado a chegar às 18. Quando ele chega, coitado, ela então joga os seus ciúmes. Você está me traindo. Você não presta. E falou, mas mulher, eu estava no trabalho. Aconteceu, essa história é velha, aconteceu algo que fez com que eu permanecesse por mais algum tempo. E ela não engoliu. Agora ele já passou a ser teleguiado por um espírito encarnado. Ela ligava, atrasava 10 minutos, ela ligava. Não dizia para onde ia, ela ligava. Até que passou-se 1 ano, agora 2 anos, e um belo dia, casal carioca estavam no seu apartamento, em alguns andares, e os meninos acordaram logo cedo dizendo: mãe, pai, iremos à praia, não nos espere para o almoço, iremos comer qualquer coisa. Você sabe como são os jovens. E chegou o meio-dia, parece que ela havia esquecido, mas esses meninos que não chegam, e começou: é por isso que eu não sou amada nesta casa, é por isso que eu sou recanteada nesta casa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Só tomando uma providência urgente contra vocês. O marido tentou acalmá-la dizendo: mas mulher, eles falaram que não iriam retornar para o almoço. Fique tranquila, vem você. Eu nunca descobri, mas eu vou descobrir. Que mulher é essa que você anda saindo há 2 anos? Ela, agora, em um estado emocional completamente abalado, transtornada com ela mesma, entra para o banheiro e se tranca. Chorando convulsivamente, ela ouve a mesma voz que há 2 anos vem perturbando-lhe a mente: vai, agora é o momento, agora é o momento de você mostrar a eles quem é você. Vai, olhe para cima. E ao observar, talvez vocês já tenham
observado, ou se já não moram em apartamentos, os banheiros têm aquela claraboia, o vitrô semelhante a esse que estamos ali, só que bem menor. E ela era uma senhora forte. Vá, é agora, mostre para eles quem é você. Suba. Ela subiu no vaso, induzida pela mente enferma daquela entidade espiritual. E ela começou, um coração acelerado, a esgueirar-se pela claraboia. E a entidade vai, é agora, aproveite. E ela então consegue passar os dois braços, empurra o resto do corpo e tomba no 12º andar. Conta essa senhora, depois de quase 15 anos nas regiões inferiores do mundo espiritual, o sofrimento que ela passou durante estes 15 anos por conta da sugestão de um espírito que ela alimentou por 2 anos. Allan Kardec vem com o livro dos médiuns, dá um roteiro seguro para a mediunidade, que antes era simplesmente conhecida, imperfeitamente conhecida, e agora vem nos mostrar como este mecanismo se processa. E em nossas casas espíritas, nós observamos os grupos mediúnicos que estão ali preparados para levar consolo, levar esperança, levar apoio para aqueles que do lado de lá retornam na busca de uma luz para os seus problemas. E para nós, criaturas humanas, que padecemos as nossas dificuldades no dia a dia, vamos buscar a casa espírita para refazermos as nossas forças. E Kardec fala sobre os grupos mediúnicos, da formação dos mesmos, onde ele fala que as reuniões mediúnicas podem ser aquelas reuniões frívolas, aquelas reuniões experimentais ou aquelas reuniões de estudo. E nós estamos em uma época onde os nossos grupos de atendimento espiritual obedecem a um único propósito, o de levar consolo e esperança àqueles que nos batem a porta, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Mas é para tanto necessário que nos qualifiquemos. A qualidade na atividade mediúnica. É necessário que nós, que hoje engajamos no movimento espírita, na casa espírita, estudemos de fato a mediunidade, porque é inconcebível que se admita em um grupo mediúnico pessoas que nem sequer conhecem o livro dos médiuns. E aí nós observaremos que quando Kardec lança o livro dos médiuns, os anos vão se passando, os outros médiuns vão surgindo aqui e ali, missionários da proposta de Allan Kardec, até que nós iremos encontrar na cidadezinha de Pedro Leopoldo, em Minas, Chico Xavier. Aquela criança, no ano de 1910, estava chovendo muito, tempestades, trovões, e ele se esconde debaixo de uma mesa.
Até que uma senhora aproxima-se, levanta a toalha da mesa e diz: meu filho, sai debaixo da mesa, Chico. Era sua mãezinha querida, Maria João de Deus, lavadeira do Rio das Velhas, que havia desencarnado fazia alguns meses. Ele então pega a mão da sua mãe: não tema as coisas de Deus, Chico. Venha para cá, meu filho. E o levou à varanda da casa, e ela então mostrou o céu, agora tomado por nuvens escuras, e os relâmpagos, os trovões. E ela então lhe disse: meu filho, veja as coisas de Deus, não temas. Veja o balé dos relâmpagos sendo aplaudido pelos trovões. Nunca te permitas, meu filho, ao sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nunca te deixes dominar por mágoas no coração. A tua missão aqui na terra é nobre. Leva conforme a proposta de Jesus. Eu não estou morta, Chico. Eu estou viva. Eu vou me refazer as forças em um hospital e retornarei para tomar conta de ti. Chico Xavier, a maior antena paranormal dos últimos séculos, o apóstolo da mediunidade com Jesus e com Kardec, conforme propõe o Espírito Emmanuel, quando ele, Chico Xavier, lhe pergunta: será que eu levarei a termo a minha missão? E Emmanuel diz: quando observardes 3 coisas que eu tenho para te dizer. A primeira é a disciplina. A segunda é a disciplina. E a terceira, a disciplina. O homem que trouxe através das suas mãos amorosas a mensagem sublime dos imortais do mundo maior, deixando grafado aproximadamente 412 livros de ciência, de filosofia, de religião, que se desdobra em esperanças de amor para toda a humanidade. Quantas mães, ao perderem seus filhos, através de acidentes, de suicídio, seja lá o que for, iam buscar Chico Xavier na cidadezinha de Uberaba. E quando às 2, 3 horas da manhã, psicografando as mensagens dos imortais, levantava o papel e dizia: quem é fulano de tal, assim assado, e cantava as glórias da imortalidade. Mãezinha querida, aquele dia 2 de agosto representa o dia das nossas vidas. Ah, mãezinha, enxugando lágrimas é o livro. Aquele dia em que eu viajava e eu tomei um direcionamento achando que ia encurtar distância com o veículo, quando percebi o carro estava se chocando com o outro. Eu adormeci, mãezinha querida. Quando acordei, eu estava em casa. Eu estava ao seu lado. Eu não entendia por que eu estava ali ao seu lado naquela situação. Eu gritei e você não me ouviu. Como eu desejava falar aos teus ouvidos, falar que eu estava ali ao teu lado. Ah, mãezinha querida, o teu desespero faz com que o meu sofrimento aumente cada vez mais. Hoje eu compreendo, mãezinha, porque foi o vovô Antônio que me auxiliou,
nesse novo estado de coisas em que eu agora me encontro. Peço a você encarecidamente, e a papai, e a minha irmã querida, para que tenham mais um pouco de fé em Deus, porque eu dependo dos vossos equilíbrios para permanecer equilibrada do lado de cá. Concluindo a carta da sua filhinha, e declinava o nome. Quantas almas em sofrimento sobre a terra, Chico Xavier, com a sua mediunidade aureolata, trouxe esperança, consolo. Um belo dia, às quase 4 horas da manhã, depois de psicografar uma mensagem de uma outra jovem, o pai veio recebê-lo, e quando ele terminou de ler, entregou aquela carta ao seu pai e o rasgou em sua frente. Você é um falsário, você é um mistificador, um venal. Cuspiu-lhe na face e deu as costas. Chico Xavier, então, olhando para o homem que saía, disse: eu mereço. Assim é a mediunidade com Jesus, meus irmãos. Todos nós somos médiuns da vida e deveremos exercitá-la em nossas casas, com aqueles que estão conosco, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja o irmão, seja o companheiro, seja a companheira. Trabalharmos em nós a possibilidade de construirmos laços e não de levantarmos muros, lembrando que a cada frase de amor que nós dirigimos a estes irmãos, outras almas amigas potencializarão esse encontro bendito. A recíproca é verdadeira toda vez quando nós nos levantamos contra um de nós, parentes, ou seja lá quem for, espíritos que estão vinculados a nós de outras reencarnações, se aproximarão para que os laços sejam quebrados. Neste momento de agruras, de dificuldades, de problemas humanos, visualizemos o Mestre Jesus que nos acena, feito uma águia, chamando-nos para o voo eterno da imortalidade. Para concluirmos, um homem que cuidava de um aviário nos Andes, ele, estando a cavalgar no mato, encontra em um canto jogado uma pequena ave ou um filhote desplumada, pega com muito cuidado e a leva para o seu aviário. Ele ainda não sabe que ave é aquela, mas o tempo vai passando, ela vai de pouco a pouco se emplumando, até que um belo dia, quando ele chega no quintal, estava ela ciscando com as outras aves rasteiras, e descobre que ali se encontra uma ave real, uma águia, linda e maravilhosa. Quando então, naquele momento, ele ouve o grito, ao longe nas montanhas, era uma outra ave real, uma outra águia, que, aproximando-se do seu quintal, faz um giro de 360 graus e começa a gritar. Aquela ave sua que se encontrava ali ciscando, ao perceber aquela ave real, a sua irmã, ela então se entusiasma, olha para o céu, fita os horizontes, abre as asas
Bátia deseja voar e acompanhar a sua irmã, mas ainda não estava totalmente emplumada. Ela cai. Triste, ela volta a ficar por ali. Tempo passa, até que um belo dia uma outra águia real passa a sobrevoar o seu quintal, a gritar e a chamar aquela que se encontrava no chão. Ela agora olha para cima, entusiasmada, fortalecida, emplumada. Ela começa a sacudir as suas asas, toma distância e corre, batendo as asas enormes em direção àquela águia real, descendo e subindo, até que ela toma prumo e segue-a imediatamente, sumindo no horizonte para sempre. Assim somos nós, conforme Raul Teixeira nos fala. Nós somos águias reais, que um belo dia, estando a rastejar no chão, feito aves comuns, uma outra ave real voeja em nosso quintal. Jesus, Ele grita aos nossos corações, aos nossos ouvidos: venha, segue-me, eu estou aqui, eu sou o caminho da verdade e da vida. Nós então nos entusiasmamos, batemos as asas, mas o peso do dogmatismo, o peso das paixões do mundo, da matéria, ainda nos prende feitos chumbos ao solo, e esmorecemos, e ela some no horizonte. Os séculos passaram. No século XIX, outra águia real veio voejar no nosso quintal, Allan Kardec, trazendo com ela agora as outras aves, que são as vozes dos espíritos imortais, dizendo-nos: nós estamos aqui, vivos, venha conosco, não temas a vida do além-túmulo, venha, bata asas. E nós que agora estamos vivendo a doutrina espírita, rica, estuante de belezas, abracemos-na, estendemos as nossas asas e trabalhemos para que possamos lançar voo rumo ao infinito da misericórdia divina, da imortalidade da alma que está reservada a todos nós. Muito obrigado a todos pela atenção. Convidamos novamente os jovens Alice e Laura para a vibração musical final. Thank you.